O SUS é vendido pela esquerda no Brasil como uma das maiores conquistas sociais do país. Um direito universal, o patrimônio do povo brasileiro. Como eles mesmos dizem, o maior sistema público de saúde do mundo. Mas, ao mesmo tempo, também se tornou um dos maiores esquemas de corrupção do Brasil e quase ninguém fala sobre isso. Há anos, a saúde pública brasileira é um dos setores que mais concentra corrupção, desvio e lavagem de dinheiro no país. A base histórica já mostrava o tamanho do problema. Entre 2002 e 2015, a saúde respondeu por pelo menos 29% de todo o dinheiro federal perdido para a corrupção, somando 15,9 bilhões de reais. Mas o problema não ficou no passado. Estimativas mais recentes apontam que o Brasil ainda perde algo em torno de 26 bilhões de reais por ano com corrupção na saúde. Então fica até o final, porque esse vídeo vai mudar a forma como você enxerga o SUS, esse governo e o Estado brasileiro. E já se inscreve e compartilha esse vídeo, porque informação é o ativo mais escasso que existe no Brasil. O SUS virou vitrine eleitoral, virou o símbolo mais fácil de vender para dizer que o governo está do lado do povo. Hoje eu tenho muito orgulho de perceber o quanto o SUS é reconhecido e sou testemunha visual de como esse SUS foi massacrado por gente que nunca utilizou o SUS. Só que a vitrine não resolve fila, vitrine não coloca médico no interior do Amapá. Vitrine não faz o atendimento acontecer na ponta. E é aí que começa a contradição. Primeiro ponto, o SUS não é de graça, ele é financiado por você. O brasileiro paga imposto todos os meses para sustentar esse sistema. E não é pouco. O IBPT mostra que em 2026 o brasileiro médio trabalhou 150 dias do ano, quase 5 meses, só para pagar tributos. Em 2025, esse número já era de 149 dias. Janeiro é o mês de pagar o IPVA. Logo depois vem o IPTU. E além de todos esses impostos, tudo aquilo que a gente consome já vem com tributação embutida no preço final. Você sabia disso? E ainda tem o imposto de renda. Você sabia que nós, brasileiros, usamos, em média, 42,5% da renda anual só para pagar impostos? É verdade, mas olha... Ou seja, antes de qualquer conversa bonita sobre direito universal, existe uma realidade dura. O brasileiro já pagou essa conta. O impostômetro da Associação Comercial de São Paulo mostra. Já são mais de 260 bilhões de reais pagos de impostos só nos primeiros dias de 2026, quando ainda precisamos pagar IPTU, IPVA, material escolar. Nós temos a carga tributária equivalente à Inglaterra, sendo que o Brasil é um país de renda por habitante, né, a renda per capita, muito menor, e não temos o equivalente em quantidade e qualidade de serviços públicos. Mas hoje, em muitas cidades do Brasil, você não consegue ser atendido por um médico. Um país que inventou um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo, o SUS, não consegue suprir uma das necessidades mais básicas do brasileiro. Mais de 61 milhões de brasileiros vivem em municípios com menos de um médico por 1.000 habitantes. Tem município no Maranhão, São Pedro da Água Branca, com apenas 4 médicos para 14 mil pessoas. Tem cidade do Pará, Alenquer, com 0,17 médico por 1.000 habitantes. Menos de 2 médicos para uma cidade inteira. Essa pergunta é central, porque ela expõe a falha do Estado com quem mais depende dele. Outro ponto importante é que 76% da população brasileira depende exclusivamente do SUS. Apenas 25% dos brasileiros têm plano de saúde. E parte desses 25% só tem plano de saúde porque a empresa onde trabalha ajuda a pagar. Se dependesse apenas do bolso do trabalhador, esse número seria ainda menor. Plano de saúde no Brasil, para a maioria, é luxo. Perceba que o Estado não pode falhar com esse brasileiro que depende do SUS, porque ele não tem outra opção. Então, se o brasileiro paga imposto todo mês, vai ao postinho precisando de um médico e não tem médico, essa é a prova viva de que o Estado fracassou com o povo brasileiro. Eu não estou falando isso para negar a importância do sistema. Num país tão desigual como o nosso, o SUS é necessário. O problema é a estrutura de corrupção
que foi se criando ao redor dele ao longo dos anos. Funciona assim: o dinheiro sai do contribuinte, você. O Estado pega o dinheiro do imposto e repassa para a saúde, para onde ele realmente deveria ir. E esse dinheiro passa por várias portas: ministério, secretaria, prefeitura, hospital, organização social, empresa contratada. Quanto mais portas existem, mais fácil é alguém no meio sumir com parte da conta. É como se você mandasse um dinheiro para comprar comida, mas no caminho várias pessoas fossem pegando pedaços, comprando mais caro, inventando entrega, inventando exame, inventando procedimento. No fim, o paciente continua sem atendimento e alguém ficou com a diferença. Por isso, quando o sistema é grande, tem muito dinheiro e pouca fiscalização, o padrão se repete: desvio, superfaturamento e lavagem de dinheiro. Quando você olha os escândalos, o padrão fica ainda mais claro. A Operação Sanguessugas expôs o esquema das ambulâncias superfaturadas com emendas parlamentares usadas para desviar dinheiro da saúde. A Operação Sangria, no Amazonas, investigou fraudes e superfaturamento em contratos de hospital de campanha durante a pandemia. A Operação Antracito, no Rio de Janeiro, mira contratos de quase 1,6 bilhões de reais ligados ao SUS por meio de uma organização social. A Operação Estágio 4, em Alagoas, apura quase 100 milhões de reais em contratos e mais 18 milhões em ressarcimentos suspeitos. E em Goiás, uma organização social recebeu mais de 900 milhões de reais e passou a ser investigada por corrupção e lavagem de dinheiro. E isso não acontece só na saúde. O escândalo do INSS mostrou o mesmo mecanismo: estrutura grande, muito dinheiro, pouca fiscalização e gente de dentro facilitando a captura. No caso do INSS, a Polícia Federal estimou desvios de até 6,3 bilhões de reais entre 2019 e 2024. As entidades conveniadas chegaram a acumular quase 8 milhões de associados e repasses mensais de 300 milhões de reais. Depois, o governo ainda teve de abrir 3,3 bilhões de reais para ressarcimento. Quando bilhões somem em contratos superfaturados, em esquemas de lavagem, em organizações sociais que não entregam o que prometem, a pergunta deixa de ser como isso aconteceu e passa a ser como isso virou rotina. E o pior de tudo é que muitos desses escândalos não terminam com justiça de verdade. Eles estouram, ganham manchete, geram revolta, viram notícias por alguns dias e depois somem. O dinheiro desaparece, o dano fica e quase nunca existe uma resposta à altura para o que aconteceu. No fim, o que sobra para o brasileiro é sempre a mesma sensação: escândalo, indignação e impunidade. E quando pacientes morrem sem oxigênio, enquanto o dinheiro de contrato hospitalar desaparece, isso deixa de ser desorganização. Isso vira uma falha grave do Estado. Novamente, eu não estou dizendo que o SUS deve acabar. Num país tão desigual como o nosso, ele é necessário. O ponto é, se o sistema é a única chance de tanta gente, então ele não pode ser tratado como vitrine política. Não pode ser capturado por interesses. Não pode falhar na entrega de atendimento da população. Ele não pode falhar com o básico. Por isso que, para mim, essa falha do Estado, ela é imperdoável. E fica uma questão: por que será que os políticos defendem tanto o SUS? E, no fundo, o que tudo isso mostra é o risco Brasil. Porque o problema não é só o SUS. É a lógica de um Estado que arrecada muito, promete muito, concentra muito poder e entrega pouco para quem mais precisa. E isso, para quem empreende, investe, trabalha e constrói patrimônio no Brasil, não é um detalhe. Isso afeta a sua vida financeira, a sua segurança, o seu futuro e até as decisões que você toma para proteger o que levou anos para construir. Eu falo isso com a experiência de quem está há mais de 21 anos no mercado financeiro e acompanha de perto a realidade de famílias e profissionais que não podem mais se dar ao luxo de depender só da promessa do Estado. No fim, a lição é simples. O que vai te proteger de verdade são as decisões que você toma hoje com consciência, estratégia e consistência. É justamente por isso que eu trabalho todos os dias para ajudar brasileiros a protegerem, organizarem e multiplicarem o seu patrimônio no Brasil e também fora dele, quando isso faz sentido. Porque confiar cegamente que o Estado vai resolver tudo é o caminho mais rápido para continuar vulnerável. E viva o SUS!